Por que você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você? Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Meus caríssimos internautas, Pastor Jonias da Costa Feitosa, com a mensagem Ribeiro de Cedron, a bigorna de Deus. A chamada ministerial é uma prerrogativa daqueles que Deus tem um plano especial para a salvação de outrem. Ou seja, o indivíduo passa a ser um vaso especial, moldado, trabalhado para fins específicos. Deus quer vasos preparados, úteis, com a palavra de resgate àqueles que estão sofrendo nos vários rincões desta terra. Para moldar um vaso frágil, o oleiro pega o barro e o lapida, o amassa e leva até o fogo, o forno. Para moldar um vaso duro, usa-se a bigorna, um vaso de ferro, de latão. A bigorna é uma ferramenta utilizada por ferreiros, ferradores e cuteleiros em caráter manual. É constituída por um bloco maciço de ferro forjado, com a parte superior temperada, extremamente dura e resistente. Nessa parte superior e essa parte aqui, o ferro é temperado para resistir às marteladas e marretadas sobre o ferro ou latão duro que é colocado aqui. Aqui, o latão, o ferro duro, é martelado, é lapidado, é moldado para ser vaso. O chocalho, por exemplo, aquele instrumento que se coloca no gado ou cavalos para se identificar onde está o animal, passa pela bigorna. Ele é feito de latão, feito de material do tambor. E aqui, nessa parte temperada, extremamente dura, este latão, este ferro é moldado para ser um instrumento útil. Aleluia! E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo,
Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. 2 Samuel 15, 23. E tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. João 18, versículo 1, parte A. Na parte oriental dos muros de Jerusalém, se direcionando para o leste do deserto da Judéia, é canalizado um ribeiro que se projeta ao longo do deserto da Judéia, desaguando no Mar Morto, lugar escuro. Do hebraico, a palavra Cedron significa escuro. Era um lugar tenebroso, lugar que ninguém queria ir. Ficou famoso e tradicional por conter ali o pilar de Absalão, que foi um montão de pedra sobre o corpo de Absalão quando morreu no deserto, lutando contra seu próprio pai, Davi. Ali também se encontra o túmulo de Zacarias, a tumba de Ben-Ezir. O ribeiro de Cedron é a bigorna de Deus para os grandes homens de Deus. Aqueles que precisam ser moldados para ser vasos úteis. Aqueles que estão sofrendo e que precisam de uma palavra de resgate e de salvação. Ribeiro de Cedron fala de sofrimento. E os grandes homens de Deus passaram pelo ribeiro de Cedron, passaram pela bigorna de Deus para serem moldados e se transformarem em vasos úteis e resistentes diante das intempéries ministeriais. Ser um vaso de Deus neste mundo hediondo, mundo de desequilíbrio e de desonestidade. É necessário ser melhor, estar na frente. E para ser um vaso resistente, é necessário que passemos pela bigorna de Deus. A bigorna de Deus aqui era o ribeiro de Cedron. Era uma praxe entre os reis e grandes vultos do Velho Testamento, homens que se aproximavam de Deus e que queriam coisas mais profundas. Levavam os seus amuletos e aquilo que causava a descomunhão com o seu Deus, e ali lançava no ribeiro de Cedron, neste lugar tenebroso, as coisas que separavam a comunhão com Deus. E aqueles homens que quiseram ser homens, vasos de Deus, úteis na história de Israel, tiveram que abdicar-se das suas prerrogativas de prazer e levar até ao ribeiro de Cedron e ali a abandonar para sempre. Veja o texto bíblico, 2 Crônicas 30 e versículo 14. E lançaram todos os altares e os vasos de incenso no ribeiro de Cedron. Reis, sacerdotes, homens que queriam a comunhão com Deus e que algo os separava dele, pegavam estes amuletos ou coisas assim e lançavam no ribeiro de Cedron. Veja o outro texto bíblico, 2 Reis 23 e 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron,
e queimou junto ao ribeiro de Cedron, para termos uma comunhão com Deus mais aproximada. É necessário desfazermos daquilo que impede a nossa comunhão com Deus, lançarmos no ribeiro de Cedron espiritual. A linguagem aqui é figurativa, e nos aproximarmos de Deus. Aleluia! Deus é santo e exige dos seus vasos aqueles que estão preparados, aqueles que estão levando a mensagem, aqueles que estão preparando o povo, entregando o recado de Deus, uma vida santa. Obreiros, meus internautas, que estão audíveis a esta mensagem, quero vos dizer: ser vaso de Deus é uma prerrogativa dos chamados por Ele, mas também passa pelo ribeiro de Cedron. Oh, aleluia! Passar pelo ribeiro de Cedron e deixar os amuletos, deixar aquilo que causa a nossa separação do nosso Deus, é uma necessidade que deve ser proposta de uma ação de abandonar os ídolos e os pecados e ser um vaso melhor. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Os reis de Israel e de Judá, que assim fizeram, tiveram uma aproximação de Deus, deixando ali os seus ídolos, aquilo que separava a comunhão com Deus. Davi, um dos mais ilustres personagens da Bíblia Sagrada, passou pelo ribeiro de Cedron, passou com os pés descalços e deixou ali aquilo que não agradava a Deus. Foi para o deserto e quando voltou um homem melhor. Aleluia! Oh, glória a Jesus! O ribeiro de Cedron, que se canaliza a 4 quilômetros de distância da parte oriental dos muros de Jerusalém, e se direciona para o leste do deserto da Judéia até o Mar Morto, passando entre os montes Moriá, onde ficava o templo, e hoje o templo, a mesquita de Omar, dos árabes, dos muçulmanos, do outro lado o Monte das Oliveiras. Jesus teve que enfrentar este trecho perigoso na noite que precedeu seu martírio para ter poder sobre o Calvário. Aleluia! Aleluia! Ser obreiro é passar por provações, é passar por bigornas temperadas e receber marretadas fortes até ser moldado. Jesus, para ele não foi diferente. Para enfrentar o Calvário do dia sequente à celebração da Santa Ceia, depois de ministrar aos seus apóstolos, passou pelas encostas de Jerusalém, na parte oriental do muro, passando pelo ribeiro de Cedron, indo até ao Monte das Oliveiras. Ele passou pelo vale escuro de Cedron, do hebraico escuro, tenebroso, indesejável. Era para ali que se levavam as imundícies daqueles que praticavam pecados sórdidos e que queriam ter uma posição melhor com Deus. Aleluia! O trecho de Ribeiro de Cedron
é para aqueles que querem ter uma vida melhor com Deus, deixando nas suas águas qualquer amuleto, pecado ou aquilo que causa a separação de Deus. Se queremos ter uma comunhão com Deus, precisamos passar pelo Ribeiro de Cedron e deixar ali os nossos pecados. Jesus anteveu o Calvário passando pelo Ribeiro de Cedron, na noite macabra que precedeu o seu suplício, antes de chegar ao Monte das Oliveiras, que quer dizer prensa de azeite, onde ele seria prensado e suou até gotas de sangue. Ele teve que passar neste vale escuro, na bigorna de Deus. Temos hoje um sem número de obreiros que precisam, para ser moldados, para serem lapidados, passar pelo Ribeiro de Cedron, passar pela provação acirrada, passar pelo ferro temperado e pelas marretadas de Jeová, o ferreiro que vai moldar o vaso na bigorna. Aleluia. Homens, vasos de Deus, é para serem paradigma para esta sociedade perniciosa e apodrecida de mal. Precisamos estar melhor, precisamos estar moldados na bigorna de Deus. Precisamos pagar o preço do design do vaso. Aleluia. Vasos úteis para a sociedade, vasos úteis para levar a mensagem salvífica àqueles que estão perdidos, a mensagem de resgate, a mensagem que faz a transformação no coração do homem. Precisamos, para falar, ter passado pelo processo da moldagem, a regeneração, que é um dos 3 aspectos da salvação. Mudado, transformado, metamorfoseado pela bigorna. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Vasos aqui são preparados, são moldados, são trabalhados. Mas isso tem um preço. Isso dói. Quantas vezes eu chorei levando a mensagem de Jesus Cristo em vários lugares deste mundo. Vezes que eu senti gosto de sangue na boca, provado até na alma, para ser obreiro, para levar a mensagem. Eis a bigorna, meu caríssimo internauta, e todos aqueles que estão audíveis à minha voz, através desta vídeo aula, através desta gravação. Quer ser vaso? Quer ser missionário? Quer ser pregador? É necessário passar pela bigorna de Deus. Passar pelo vale tenebroso, escuro, onde ninguém quer passar. Vivemos dias em que as pessoas interpretam de forma errônea a chamada. Muitos querem ser missionários, mas querem pegar um avião supersônico e se projetar até a Ásia ou a Europa e fazer um passeio turístico. E desconhece a sua especificidade, desconhece o que é ser vaso de Deus para a moldagem das vidas.
que é ser um missionário. Não é simplesmente fazer um curso de teologia, fazer o curso de missões, ter os tapinhas nas costas e o massageio do ego de uma convenção poderosa de caciques religiosos, mas é enfrentar o ribeiro de Cedron para a aprovação. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Enfrentar o vale tenebroso e deixar ali os seus amuletos e deixar ali os seus pecados para uma comunhão melhor com Deus, para uma vida santa, uma vida transformada, que passou pelas raias da regeneração, que é a mudança radical. Ser missionário, ser chamado não é simplesmente cantar uma melodia agradável aos ouvidos da igreja. Ser obreiro não é simplesmente passar pela convenção e receber uma credencial. Ser obreiro não é estar a serviço da subserviência de um cacique religioso, mas é ir ao vale tenebroso do Cedron e deixar ali aquilo que impede a comunhão com Deus. Se possível, ir até a prensa de azeite, até o Getsêmani, como Cristo fez. O ribeiro de Cedron separa dois pontos turísticos da modernidade. Do lado fica o Monte Moriá, no cimo do qual estava o templo, hoje a mesquita de Omar. E do lado contrário, o Monte das Oliveiras, onde é um ponto turístico hoje. Não obstante isto, o ribeiro de Cedron se projeta separando estes dois montes, montes históricos, montes que pautaram episódios que recheiam as páginas da Bíblia Sagrada e que se projeta no deserto leste da Judéia, indo desaguar no Mar Morto. Vale escuro. Ninguém quer passar por ali. Reportando esta realidade ao presente. Hoje muitos querem ser obreiros, missionários, pastores, evangelistas. Querem receber o massageio do ego do cacique religioso, ter a honra das igrejas, pregar, cantar belos hinos e, quiçá, liderar. Mas não querem passar pelo ribeiro de Cedron para receber a aprovação de Deus. A aprovação de Deus não consiste de estar à frente de uma convenção poderosa, de estar à frente de uma grande igreja, não. A aprovação de Deus é suportar os duros embates, passando pelo ribeiro de Cedron,
e permanecendo firme, deixando ali os amuletos e os pecados que separam de Deus, e tendo uma comunhão mais profunda com Deus, tendo uma comunhão mais aproximada de Deus. Oh, aleluia! Mensagens cortantes, mensagens que penetram no cerne da alma. É uma necessidade dos tempos odiernos. Precisamos de alimentação espiritual, precisamos de algo mais profundo. Isto é oriundo daqueles que passaram pelo Ribeiro de Cedron, que receberam a aprovação de Deus, que foram chamados e aprovados. Oh, glória a Jesus! Temos hoje obreiros que se preocupam em preparar mensagens trabalhadas e lapidadas através da homilética, da exegese e da hermenêutica para agradar o ouvido, mas se esquecem de passar pelo Ribeiro de Cedron, o Cedron da oração, o Cedron do encontro com Deus, o Cedron da aproximação daquele que nos dá a unção para pregar. Oh, aleluia! Visão espiritual, renovo, aproximação de Deus, abandono das práticas velhas que nos separam de Deus. É concretizado quando passamos pelo Ribeiro de Cedron. Aleluia! Aleluia! Falar ao intelecto é fácil, depende de uma preparação intelectual e de uma prédica bem moldada na erudição. Mas falar ao coração de forma profunda, de tal maneira que transforme o pecador, que mude as suas atitudes, é característico daqueles que descem ao Ribeiro de Cedron, do encontro com Deus e do abandono das práticas que nos separam de Deus. Aleluia! Meu caríssimo internauta, meu interlocutor, meus amigos, falo àqueles que usam os cabos cibernéticos para a comunicação. Falo àqueles que estão conectados na internet, aqueles que estão audíveis a esta voz, e alerto para que possamos optar por uma vida espiritual melhor, abandonando os nossos amuletos, abandonando os nossos pecados, as nossas práticas velhas, sucumbidas, quiçá nas noites às escondidas, para uma contactação com Deus. Aleluia! Temos obreiros hoje que é uma vergonha. São, vamos usar aqui o termo, imundícias, sonâmbulas no meio evangélico. Precisam passar pelo Ribeiro de Cedron e ter uma aproximação de Deus, deixar ali essas práticas velhas, as práticas sórdidas, as práticas hediondas, aquilo que nos separa de Deus, e recebermos a unção. A unção. Aleluia! Isso tem um preço. A dor. Ser prensado no ferro temperado da bigorna de Deus é passar pelas raias do sofrimento até tomar o design de um verdadeiro vaso resistente.
Glória a Jesus. Eu quero cabalizar esta mensagem, deixando aqui a alerta que o Ribeiro de Cedron é a bigorna de Deus para a moldagem, para aparar as orlas, para receber o direcionamento cabalístico do vaso, até chegar ao design desejável, sem passar pelo Ribeiro de Cedron, sem passar pela bigorna de Deus, sem passar pelos moldes bíblicos que aplainam os nossos caminhos, jamais seremos vasos de Deus. Ribeiro de Cedron, a bigorna de Deus.